Olha, gente, quando eu fiz esse vídeo, é o seguinte, é como o povão fala, né? Que eu não, da reza toda eu não sabia nem um terço. Entendeu? Então, nesse vídeo eu estou falando do quê? Falando de fazer doutrina de usos e costumes, né? E eu falo também nesse vídeo que eu falo do lado do ancião Furquim, lá no bairro do Bonfim, expulsando o Saulo Charabe de dentro do templo. E eu falo... esse vídeo eu fiz muito tempo atrás, né? Entendeu? Eu não sabia, as coisas já estavam acontecendo, né? As coisas já estavam acontecendo. Quer dizer... Então, deixa eu explicar, né? Fizeram da doutrina, do uso do véu, um paninho na cabeça, fizeram uma doutrina. Né? Mexer com o véu é mexer com o inferno, hein? É mexer com o inferno. O Senhor tem me dado muita coragem, sabe, para encarar esses demônios. Esse pessoal encapetado. Deus tem me dado muita coragem, porque os camaradas se enchem de ódio, sabe? Por causa do uso do véu. Alguns eu tenho a impressão que chega a babar, né? Eu não vejo a cara dessa gente, que são tão covardes e falsos e mentirosos, que se valem do expediente do fake, né? Entendeu? Para agredir, para maltratar, para excluir, né? Para condenar. Esse vai para o inferno, esse é o filho do cão, tal. Então, mas na realidade, quem anda fazendo as coisas escondidas, quem é? É o servo de Deus? Não, é o servo do diabo mesmo. O cara está debaixo desses ensinamentos falsos e sofrendo a ação do Satanás na sua própria vida. Entendeu? Porque eu nada tenho contra o uso do véu. Fique claro isso aí. Eu não tenho. Quem quiser usar, use. Aconselho. Aconselho você, mulher. Você. Se você sente que você, para agradar a Deus, você precisa cobrir a sua cabeça com o véu. Para você orar, precisa cobrir a cabeça. Participar de um culto, você precisa ter a cabeça coberta. Pelo amor de Deus, faça isso. Faça isso. Nunca, nunca, jamais, em hipótese alguma, e esse conselho é para os homens também, entendeu? Violente a sua consciência. Porque você está agindo de maneira errada, mas seguindo a sua própria consciência, você tem perdão, você encontra misericórdia, você encontra muito amor da parte de Deus. Mas quando você não se respeita a si mesmo ou a si mesma, violentando a sua consciência, não há nenhuma esperança para você. O fim disso é a perdição eterna. É a perdição eterna. Então, não brinque com isso. Então, use o véu. Use o véu. Não se importe com o que falem as pessoas. Que queiram dizer que isso não é doutrina, que está errado, que não precisa. Não tem importância. Deixa os caras falarem à vontade. Entendeu? Agora, não fale. O erro está em fazer disso uma doutrina. Por quê? Se você faz uma doutrina de usos e costumes, haverá uma comunidade, um povo, um lugar onde você não vai poder praticar essa sua doutrina. Então, o que você vai? Você não pode ir lá levar a sua pregação, você não pode levar as suas crenças, tal, entendeu? Se você é um pregador do Evangelho, entendeu? Estou fazendo essas diferenças aí, porque na congregação nós não pregamos o Evangelho.
Os ministros nem sabem o que é o evangelho. Nem sabem, eles estão por fora disso aí. Estão por fora, eles não sabem. Entendeu? Mas se você vai pregar o evangelho, isso é um impedimento para você levar a pregação do evangelho. Entendeu? Então grave bem isso aqui. O evangelho é transcultural. Entendeu? É para todas as culturas, todos os povos, todas as gentes, em todos os lugares. Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Não é pregar usos e costumes, entende? Não é ficar falando de usos e costumes. Não, mas fizeram da doutrina do véu. Fizeram do usos e costumes do uso do véu uma doutrina. E pior ainda, fizeram da doutrina uma arma de guerra, hein? Isso aqui, vamos dizer, um punhal, uma espada. Zapt, zapt, zapt. Mete a espada no pescoço de todo mundo. Porque se você não usa o véu, você está na desobediência. Se você não usa o véu, Deus não ouve a sua oração. A igreja que não usa o véu não é de Deus, não tem nada de Deus no seu ministério. E papai, é um monte de asneira, um monte de asneira. Desde o ano 2000 eu venho dizendo para essa gente, isso não é doutrina, gente, isso não é doutrina, isso é usos e costumes. Se você quiser ter isso na sua igreja, como orientação, como mandamento, como instrução, como ensinamento, como preceito, dê o título que você quiser. Mas não dê o título de doutrina que vai gerar confusão, entendeu? Vai gerar confusão, entendeu? Eu falo isso desde o ano 2000, que, olha, a respeito do uso do véu, eu não sei, mas pode ser que exista uma comunidade onde a mulher terá alguma coisa sobre a cabeça, uma coroa de flores, entendeu? Rosas. A mulher põe uma rosinha aqui no cabelo, tal. Seja imoral, ofensivo, indecente, agressivo. Eu dizia, olha, eu não sei. Por que eu não sei? Porque no mundo nós temos 257 nações. Existem os protetorados, existem as possessões, existem os domínios. Cada um dessas nações, desses países, desses lugares assim, cada um com a sua cultura, cada um com a sua cultura. São milhões de nações indígenas. São milhões de nações indígenas, entendeu? Aqui no Brasil nós temos quase 300 nações indígenas conhecidas. E há grupos ainda que se subdividem, se subdividem em grupos menores, entendeu? Você veja, nós temos aí os índios Craós, os Craós que ocupavam toda a margem direita do rio Tocantins, lá no Goiás. Ele se dividiu. Hoje é uma nação diferente, uma nova nação que são os xerentes, entendeu? Então, era um grande grupo e dividiu. O que é que distingue uma nação que diferencia de outras? Uma nação distinta. Quais são as coisas que distinguem, que a tornam diferente, uma nação, nova nação? Um governo diferenciado, uma linguagem diferenciada, usos e costumes diferenciados, entendeu? Uma religião diferenciada. Quando essas coisas são diferentes, você encontrou aí uma nova nação, uma nação distinta das outras. São milhões de nações indígenas, cada um com a sua própria cultura, entendeu? E se você examinar esse assunto, você vai ficar espantado, surpreso com a diversidade da cultura das nações, entendeu? Então eu dizia, eu não sei, não conheço, entendeu? Pode haver uma nação,
Muita mulher ter aí uma coroazinha de flores. Ai, coisa linda, né? Seja imoral, indecente, vai saber. Aí eu dizia, mas olha, a respeito, a respeito do homem ter a cabeça coberta, aí eu conheço uma cultura, eu falava isso lá no ano 2000, ó. Eu conheço uma cultura, hein? Eu conheço uma cultura. Eles usam assim, ó, aqui atrás, aqui assim, ó. Tá vendo? Aí, um chapeuzinho pequenininho, entendeu? Eu conheço uma cultura, hein? Eles usam lá um chapeuzinho pequenininho, ó, atrás da cabeça, assim, entendeu? Esse chapeuzinho eles chamam de kippá. Os sacerdotes usam chapelões, entendeu? Enormes. Eu dizia, a congregação, não é que ela está certa, ela foi coerente. E eu creio que essas igrejas aí que também têm o uso do véu como doutrina, né, também são coerentes com o capítulo 11 de 1 Coríntios. Porque lá, se você faz da doutrina do véu, você faz uma doutrina, você tem que fazer a outra, hein? Ó, você tem que fazer a outra, que é a doutrina do chapéu. Ué, lá está escrito lá que a mulher deve cobrir a sua cabeça com um véu. E lá está escrito que o homem deve ter a sua cabeça descoberta para honrar a Deus. Então, são duas doutrinas, ó, duas doutrinas. Eu dizia, olha, se a congregação um dia for lá para Israel, para Jerusalém, né, no ano 2000 eu falava isso, não podem fazer, vão se dar mal, vão ter problemas. Por quê? Porque não vão poder fazer como fizeram aqui no Brasil, lá no Bonfim, o Furquim, né? Expulsou o judeu, Saulo Charabe. Se você quiser conhecer o Saulo, procura no Google aí, Saulo Charabe. Você vai ver o testemunho dele de crente, entendeu? Não vão poder fazer como fizeram com o Saulo Charabe lá na congregação de Bonfim, lá em Curitiba. Por quê? Porque para eles o uso do kippá, do chapéu, é uma tradição milenar. Eles entendem que para honrar a Deus, eles precisam ter a cabeça coberta. Entendeu? Então, se de repente lá em Israel, no culto, entra lá um judeu com chapelão, com kippá na cabeça, não vão poder expulsá-lo. E dizia, porque se fizer isso, vai ser um problema sério. Eu dizia, por quê? Porque lá em Israel é diferente. Lá em Israel é diferente do aqui. Aqui, ó, você está no ônibus, tá? Senta-se uma pessoa ao seu lado. E você sente de falar do amor de Deus para ele. Dizer, olha, Deus te amou de uma maneira tão gloriosa, que Ele mesmo se fez homem, veio entre nós, padeceu na cruz do Calvário, pagou todos os seus pecados para você ter a vida eterna. Se você falar isso lá em Israel, você está frito, cara. Você está ferrado. Você vai tomar uma surra no meio da rua. Entende? É perigoso se apanhar. Pode ser que não aconteça, mas provavelmente você vai se dar mal. Entende? Por quê? Porque eles têm ódio de Jesus Cristo. Mas é um ódio ferrado, sabe? Aquele ódio profundo. Aquela mágoa odienta. É uma coisa terrível que você não conhece. Você não conhece. Entendeu? Por quê? Esses judeus têm ódio de Jesus Cristo. Não é o judeu, o Cristo histórico. Esse que você lê lá no Novo Testamento, desse Cristo, Jesus Cristo, para eles é indiferente. Sabe? Para eles, esse Jesus Cristo que você vê na Bíblia, tá? É para eles um falso profeta, um falso Messias. Na história deles, eles já estão enjoados de falsos Messias. É o tempo, em todo o tempo, em todas as épocas, sempre apareceram os falsos cristos, os falsos Messias. Deixa eu explicar uma coisa. Cristo, Messias, significa ungido, tá? Cristo é no grego, Messias é no hebraico, entendeu? Então
Para eles não faz o menor sentido a pessoa de Jesus, o Jesus histórico. Mas eles têm ódio do Cristo das igrejas, entende? Os Cristos das igrejas. Por quê? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, eles foram confinados em campos de concentração, colocá-los em caminhões e com o tubo do escapamento voltado para dentro do baú, para que durante o trajeto para uma sepultura já aberta, eles chegassem mortos, envenenados pelo monóxido de carbono. Porque eles estavam matando antes disso, estavam matando com um tiro, uma bala. E com o tubo do escapamento voltado para dentro do baú, para que durante o trajeto para uma sepultura já aberta, eles chegassem mortos, envenenados pelo monóxido de carbono. Porque eles estavam matando antes disso, estavam matando com um tiro, uma bala na nuca, entendeu? Mas estava ficando caro, então eles quiseram economizar as balas. Então, iam buscar os judeus em caminhões de baú, né? Enchia bem lotadinho de judeu, trancava as portas, só que o baú, em vez de ter o tubo de descarga para fora, era para dentro do caminhão, a fim de que no trajeto até onde estivesse uma sepultura, uma vala comum aberta, onde os cadáveres pudessem ser jogados, atirados, já tivesse todos mortos. Beleza, o Eichmann, né? O Eichmann, o chefão da SS, ele ficava feliz, estava economizando as balas, entendeu? Depois levaram para campos de concentração, Sobibor, Auschwitz, Treblinka e outros mais. Levar esses judeus para onde existiam fornos crematórios, sabe? Os judeus chegavam, eles davam um pedaço de sabão, diziam, tirem todas as roupas, guardem bem direitinho aí, que depois você vai precisar achar suas roupas. Davam-lhe um pedaço de sabão e diziam, vai tomar um banho coletivo aí, entra aí dentro, tome um banho coletivo. E lá a pessoa entrava, beleza, eu vou tomar um banhozinho, hein? Tinha lá as tubulações, o chuveiro, tudo furadinho e tal. Só que em vez de sair água, saía gás venenoso, acho que era Ziclum, o nome desse gás aí. Depois cremaram esses corpos para esconder a prova do seu crime, entendeu? Até hoje eles dizem que isso aí é invenção dos judeus, tal. Mas tem farta documentação. Eu estive assistindo um documentário aí dessas coisas, são fartas documentações, sabe, fotografias, porções de filmes, atestando tudo isso. Tá? Não há como negar. Então lá em Israel não há uma família, mas olha, veja bem, presta atenção, não há uma família que não tenha perdido um ente querido na mão dos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. E se há uma família que não tenha perdido um seu chegado, um seu próximo, ele tem uma família muito amada que sofreu essa agressão. Entendeu? E estes homens, estas mulheres que perpetraram atos tão animalescos, estúpidos, né? À noite se reuniam no templo, lá dentro do campo de concentração, para cantar aquele hino lá de Martinho Lutero, que nós temos lá no nosso cenário. Nós temos no nosso cenário. Você conhece? Castelo Forte. Quem compôs esse hino, sabe quem foi? Foi o principal reformador. Você tem a sua Bíblia na sua mão e pode andar com ela pelas ruas por causa da coragem, tá, deste homem. Entendeu?
que se contrapôs contra o clero dominante na Idade Média. Entendeu? Por quê? Porque ele denunciou aí as heresias do catolicismo romano e foi ameaçado de morte. Entendeu? Foi perseguido, precisou se esconder. E à noite ele saía pelas ruas para conversar com as pessoas, sabe? Para saber as palavras que o povão usava para determinadas coisas, porque ele iniciou a tradução, a versão do Novo Testamento para a língua do povo alemão, mas para o populacho, sabe? O povão mesmo, tá? Porque a Bíblia toda era escrita em latim e só os sacerdotes do catolicismo romano podiam ler isso aí. O povo era proibido de conhecer o texto das Escrituras. Entende? E ele acabou com isso. Entendeu? Foi algo maravilhoso que ele realizou. Esse homem aí. Foi debaixo da ação do poder de Deus que ele enfrentou o mundo. Porque o catolicismo romano dominava o mundo nessa época. E esse homem teve a ousadia, a coragem de encarar o mundo contra si, para levar ao povo o conhecimento da palavra de Deus. Entendeu? E o Senhor foi com ele e libertou a Bíblia que estava acorrentada. Ele fez essas coisas maravilhosas e compôs um hino lindo, maravilhoso. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Entendeu? Esses alemães, esses homens, essas mulheres, tá? Se reúnem à noite nos templos para cantar estas coisas. Entende? Então, eles têm ódio do Cristo das igrejas. Entendeu? Então, quando a congregação intentou ir para Israel, quando eu fiz esse vídeo, eu não sabia disso. A congregação já tinha se dado mal até lá em Israel, sabe? Mas quando a congregação intentou, em 2002, 2003, tá? Intentou ir para construir um templo em Jerusalém, o Mossad, o serviço secreto de Israel, que é um dos melhores do mundo, ativou seus agentes secretos aqui no Brasil, entendeu? Ativou seus agentes secretos aqui no Brasil para saber quem é essa igreja que quer vir aqui se instalar em nosso país. Quem é essa gente? O que pensa essa gente? Entendeu? É isso. Por quê? Por que eu sei? Por que eu sei? Porque é assim que funcionam estas coisas. Notoriamente num país em permanente estado de beligerância, que desde 1947, o ano da sua fundação, ele tem ao redor de si 22 nações muçulmanas, entendeu? Que querem simplesmente o desaparecimento do Estado de Israel da face dessa terra. E ao longo destes anos têm sido eles têm sido vítimas de atentados terroristas. Dentro de um restaurante você está almoçando e, de repente, BUM! Um homem-bomba explodiu e matou 70, 80, 100 pessoas, entendeu? Veja esse vídeo aí de um atentado, por exemplo, na Pizzaria Sbarro, lá no centro de Jerusalém. Veja aí. Viu? Compreendeu? Você está belezinha, ó. Com o seu carrinho dirigindo, pá, belezinha. Chega num farol, você para ao lado do ônibus. Você está esperando a sinaleira virar o verde para você seguir avante. De repente, BUM! O que é o ônibus do lado seu? Explodiu! O que foi? Um homem-bomba entrou lá no ônibus, tá? Um ônibus lotado, cheio de gente.
E ele se explodiu e matou 70, 80 pessoas. Saiu braços, perna, cabeça voando pelos ares, entendeu? Então Israel tem uma preocupação muito grande, sabe, com a sua própria segurança. Lá em Israel, o jovem, o moço, a moça, todo mundo tem que servir o exército por 3 anos, ó. 3 anos. Tá? E não pode abandonar a sua arma nem para satisfazer as suas necessidades pessoais. Ele vai fazer um cocôzinho e a arma está ali, ó, do ladinho. Sabe por quê? Pode acontecer que ele precise sair correndo com a arma na mão até de bunda de fora para resolver uma parada. Entende? Israel não brinca no serviço. Bom, agora veja, estas nações querem introduzir agentes dentro do Estado de Israel. Para quê? Para facilitar a prática de atos terroristas. Entendeu? Como fizeram lá nos Estados Unidos, no dia 11 de setembro, onde árabes, né, muçulmanos envolvidos com a Al-Qaeda do Bin Laden, pegaram 3 aviões e um deles caiu, eles jogaram contra as 2 torres, né, as torres gêmeas lá em Nova York, mataram os americanos, falavam a princípio 6 mil americanos, depois cortaram pela metade. E um terceiro avião foi cair lá no Pentágono lá em Washington. E um 4º avião, os passageiros, né, queriam tomar o controle do avião, virou uma luta muito grande e o muçulmano botou o avião no chão e morreu todo mundo. Entendeu? Então, uma das maneiras de você cometer atentados dentro do Estado de Israel, lá em Jerusalém, outras cidades, né, é introduzindo agentes secretos. De que maneira esses agentes secretos vão entrar lá dentro? Né? Violando as fronteiras, né? Como imigrantes ilegais, como você sabe, você tem conhecimento. Isso está acontecendo o tempo todo nas fronteiras lá dos Estados Unidos. É a mesma coisa lá em Israel. Os caras lá, de noite, lá, varam a fronteira, conseguem passar no meio dos guardas de fronteira. Israel construiu um muro ao redor para evitar isso. A outra maneira são empresas que querem se instalar lá em Israel. Né? A empresa quer montar uma unidade industrial lá em Israel para continuar fabricando o que faz em outros lugares. Quer fazer lá em Israel. Entendeu? Então, esse pessoal procura se infiltrar nessas empresas para irem para Israel lá como diretor da empresa, como engenheiro da empresa, como diretor de administrativo, financeiro, ou mesmo como funcionário, né? Entendeu? Mas ele está lá com 2 finalidades. Primeiro, manter as aparências de uma pessoa que está na sua atividade profissional normal, né? E também ficar de olho onde seja possível realizar um atentado terrorista. Outra maneira é igrejas. O cara sabe, por exemplo, que determinada igreja quer construir um templo lá em Israel, né? E ele vai e se apresenta como pastor, como ancião, como diácono, como diretor administrativo dessa organização religiosa, como diretor financeiro, entendeu? E vai entrando lá, entendeu? Ele vai ter 2 funções. Ele vai lá exercer lá sua função religiosa para manter as aparências, mas ele é um agente
está de olho lá naquele país para facilitar uma ação terrorista. Entendeu? Bom, e quando a congregação iniciou os primeiros contatos com a prefeitura de Jerusalém para se estabelecer lá em Israel, imediatamente o Mossad ativou seus agentes no Brasil para saber quem é a congregação, quem é a nossa liderança, o que pensam a nossa liderança, o que pretende lá em Israel, para se antecipar a um possível ato terrorista. É assim que funcionam estas coisas. Aqui no nosso país está cheio de agente do exterior. Você viu na televisão, você acabou de ver estas coisas. Como é que funciona isso? Os serviços secretos dos Estados Unidos espionando aí as nossas empresas, a Petrobras, por exemplo, para quê? Para ganhar dinheiro, para se antecipar, saber o que está acontecendo, o que o nosso país pretende, o que pretende fazer, qual a maneira de conquistar estas concorrências e vencer estas competições e descobrir os segredos que os nossos cientistas descobrem aqui para fazerem lá nos Estados Unidos e pegar o dinheiro, faturar em cima disso, espionar até a nossa presidenta, os documentos dela, as trocas de mensagens. Entendeu? O Brasil também faz isso. Esteja seguro. Aqui no Brasil nós temos a gente da Rússia, nós temos da França, da Alemanha, da Inglaterra, do Japão. É assim que funciona. É assim que funcionam essas coisas. Então, eu não sei. Pode ser que o Saulo Sharabi seja um agente secreto lá do Mossad, lá de Jerusalém, de Israel. Pode ser que o agente mesmo é o Saulo Sharabi. Por quê? Porque, veja bem, eu sempre observei esta pessoa com um certo cuidado, sabe? Porque, veja bem, assim que nós começamos a nos reunir lá próximo lá à Estação Armênia, nos salões lá da Associação dos Membros da Congregação Cristã do Brasil, ele se aproximou da gente, entendeu? Mas ele não frequentava os nossos cultos. Ele conseguiu a liberdade de ensinar hebraico lá nas nossas salas, entendeu? Não sei se ele recebia dinheiro por isso, ou era gratuito e tal. Acho que até isso era de graça. Ele fazia isso. Mas para mim, eu estou entendendo hoje que ele queria manter uma certa proximidade com a gente. Por quê? Para saber as coisas que estavam acontecendo dentro da congregação. Entendeu? Ele realmente não estava interessado em se unir ao nosso trabalho, nosso esforço de conquistar dentro da congregação uma reforma. Não, ele não estava interessado nisso. Mas que ele queria manter uma proximidade conosco, isso é evidente. Por quê? Porque ele não ia nos nossos cultos, mas tinha contato conosco e frequentava as nossas salas. Pode ser que ele não fosse um agente do Mossad, mas poderia ser um informante. Intencional, tá? Intencional, quer dizer, o cara que tem a intenção de informar, ou na inocência. Pode ser até na inocência. O agente do Mossad soube que ele era crente da congregação, ou que se dizia crente da congregação, se aproximou dele e começou a conversar, tal. E ouviu isso. Ouviu o relato dele do episódio ocorrido lá no bairro do Bonfim, na congregação do Bonfim, lá com o ancião Furquim, que o expulsou de dentro do templo porque ele estava com a cabeça coberta. E esse agente do Mossad, meteu lá no relatório dele, escreveu lá. Então, esse pessoal que pretende construir um templo aqui em Jerusalém, esse pessoal, veja, eles me expulsaram de dentro do templo, escrevendo lá,
Me expulsaram de dentro do templo porque eu estava com o kippá na cabeça. Olha só o que aconteceu, o camarada lá, um líder deles lá, se aproximou de mim, se colocou ao meu lado. Isso aqui está escrevendo lá para o chefão dele lá, né? Se colocou ao meu lado e disse, amigo, neste templo nós não permitimos a pessoa participar de um culto com a cabeça coberta. É. E eu disse para ele, olha, meu amigo, é o seguinte, isso é da minha cultura, isso é da minha tradição, entendeu? Eu entendo, nós entendemos no meu país que para honrar a Deus nós precisamos ter a cabeça coberta. Escrevendo, né? E aí escreveu, e sabe o que eu ouvi dele, chefe? Sabe o que eu ouvi dele? Ele falou para mim, na cara dura, falou, se o senhor não quiser tirar sua cobertura da cabeça, ponha-se para fora daqui, porque nós não admitimos a pessoa participar de um culto nesse templo, nos nossos templos, com a cabeça coberta, ó. Escrevendo tudo, hein? Tá vendo, chefe? Tá vendo? Essa turma aí, ó, que quer vir aqui, entrar no nosso país para levar a pregação deles aí, essas crenças aí, ofendendo a nossa cultura, a nossa tradição, chefe, ó. E o chefão lá, hein? O chefão, ó, deve ter usado até uma leite de aumento, hein? Só para, né? Para não perder nada do que estava escrito. Falou, quer dizer que essa turma vai vir aqui para dentro do nosso país pregar contra a nossa cultura, pregar contra a nossa tradição, pregar contra o que ensina a nossa Torá. Eles vão vir aqui para pregar contra a nossa Torá. Torá, para sua informação, os livros lá do Velho Testamento, que estão aí na sua Bíblia, que você carrega para a igreja, mas não lê. Entendeu? O chefão falou assim, ó. É o seguinte, quando essa turma chegar em Jerusalém, para construir o templo deles, né, quando eles chegarem aqui, vocês me avisam. Vocês me avisam que eu vou mostrar para essa gente quem é que manda nesse país, tá? E eu vou ensinar essa gente a respeitar a palavra do nosso Deus. Entendeu? Aí não deu outra. Não deu outra. No ano de 2005, a congregação iniciou a construção de um templo lá em Jerusalém. 6 meses depois, os alicerces já estavam altos, hein? Já estavam altos. E para construir em Jerusalém, não é que nem aqui no Brasil, uma paredezinha fininha de 15 centímetros só, né? Não, lá são paredes de 3 metros de concreto armado, rapaz, para suportar bombas, entendeu? Esses lugares onde reúne muita gente, as construções são especiais. Existe legislação a respeito, normas que devem ser obedecidas. Pois é, o exército de Israel, o exército, a tropa regular de Israel, essa que guarda as fronteiras da nação, entendeu? Foi lá com tropas armadas, tá? Metralhadora, não. Meteram a metralhadora na cara dos irmãos, entendeu? Se alguém abrisse o bico e falasse alguma coisa, tomava bala na cara, entendeu? Todo mundo de boca fechada, quietinho. Aí chegaram os tratores e botaram tudo no chão, destruíram tudo. Né? Eu já apresentei em vários vídeos aí o relato desses episódios. Né? Eles deram um prejuízo de mais de $200 mil. Né? Não contentes com essa ação violenta e absurda, voltaram lá 2 meses depois, novamente, ó. Metralhadora na cara dos irmãos, e quem abrisse o bico tomava bala na cara, entendeu? Por quê? Maltratar os irmãos,
Mas insultaram com palavrões, entendeu? Os irmãos que estavam ali reunidos na construção. Entendeu? Vai, você está achando que eu estou fantasiando? Você está achando que eu estou fazendo muita fantasia? Vou te dar outra informação histórica, para ver se você abre a sua mente e entende. Nunca, pelo menos eu não conheço, tá? Eu não sei, não conheço. Israel tem uma convivência milenar com o cristianismo, tá? Estiveram lá, de princípio, né? Os crentes primitivos do cristianismo, que depois virou o catolicismo romano, depois veio a divisão lá do catolicismo romano, vieram os crentes, os católicos ortodoxos, também lá dentro, lá. E depois, com a reforma protestante, surgiram as igrejas protestantes, os luteranos, né? Os ingleses também, e as igrejas cristãs francesas. Todo esse povo lá dentro do Estado de Israel, construindo seus templos e tal, e reunindo pessoas, fazendo as suas pregações. Tá? Nunca o Estado de Israel promoveu uma violência tal qual esta que cometeram contra a congregação. Tá? Você deve ter visto em vídeos anteriores, tá? Onde eu mostro com muitos detalhes estas coisas. Mas eu vou mostrar aqui algumas imagens para você ver, ter uma ideia do que aconteceu lá. Veja aí, ó. Veja aí. Então, depois desses episódios aí, depois disso, o que aconteceu? Irmãos do Brasil foram lá para Israel, para Jerusalém, foram conversar com a prefeitura, tal, se ajeitaram lá com as autoridades e conseguiram a liberação para o levantamento de uma tenda. Já não mais um prédio de alvenaria, mas uma tenda. Tá? Entendeu? Depois de 3 anos, né? Em 2008, enrolaram a tenda, guardaram no almoxerifado e pronto, chega de Israel. Hoje a congregação se reúne numa salinha pequenina, que são essas imagens que você está vendo agora. Perto da porta de Haifa. São essas imagens lá. Observa que há uma geladeira, né, dentro do salão. E a porta do sanitário é voltada para dentro do templo. São 14, 15 pessoas que se reúnem nesse lugar. Entende? Agora, eu pergunto para você, se entrar lá um judeu com o quipá na cabeça, ou um sacerdote com aquele chapelão, o que esse pessoal vai fazer? Vai expulsar como expulsa aqui no Brasil? Não. Vão ficar quietinho, entendeu? Porque se caírem na estupidez de expulsar, de humilhar, aí o pau vai comer solto. Vai comer solto, tá? Por quê? Porque cultura, tradição dos países, das nações, a gente respeita. A gente respeita. Como é o caso aí dos usos e costumes do chapéu do judeu, do véu na cabeça da mulher. Isso faz parte da cultura, a gente respeita. Se der para você usar, você usa. Entendeu? Se der para usar o chapéu ou não usar o chapéu, tá, você faz ou deixa de fazer. Por isso que não pode ser uma doutrina. Não pode ser uma doutrina. Porque se você faz uma doutrina, depois você vai ter que ser fiel à sua doutrina. Então, você não vai poder ir lá ou então permanecer naquele país. Não vai dar certo, você vai se dar mal. Em alguma hora vai acontecer o que de fato aconteceu com a congregação. Bom, na abertura, na inauguração da tenda, na abertura dos serviços nessa tenda que foi construída lá em Jerusalém, né, o pessoal da prefeitura, eles foram ao culto de abertura. Né? Olha aí, ó, o vice-prefeito da prefeitura de Jerusalém, que é um judeu ortodoxo, que é esse camarada aqui, ó, tá vendo aí, ó, a cara dele aí. E ele é um judeu ortodoxo, hein?
Ele é um judeu ortodoxo. Ó, aí, tá vendo ele agora aí conversando com esses judeus aí? Observa que ele está com um quipazinho na cabeça. Ele está falando com os sacerdotes judeus, né? Que usam esses chapelões aí. É um judeu ortodoxo. Ele foi no culto de abertura da tenda, lá em Jerusalém. Olha ele e a turminha dele levou 3, 4, 5 assessores, né? Para esse culto lá. Olha ele aí, a turminha dele. Todos eles são do Partido da Torá. O Partido da Torá, pela primeira vez na história da cidade de Jerusalém, teve como seu como prefeito lá na prefeitura de Jerusalém um dos seus membros. Esse tal de, olha, esse aí, ó, Uri Lupoliansky, é um judeu ortodoxo também, ó. Ele tem um quipazinho na cabeça. Ó, olha ele conversando aí, ó. Olha ele conversando com outros judeus ortodoxos. Ele está com um chapeuzinho na cabeça. Tá vendo aí? Então, ele é membro do Partido da Torá e levou para dentro da prefeitura toda a sua turma do Partido da Torá. Então, no dia da abertura do culto lá na tenda lá em Jerusalém, o Uri mandou lá o vice-prefeito e mais alguns assessores para apresentar as desculpas da prefeitura de Jerusalém pelo episódio ocorrido 3 anos antes. Entendeu? E ele assumiu a tribuna com o quipazinho na cabeça. Entendeu? Quer dizer, entrou no templo. Aqui no Brasil puseram os judeus para fora. Eu sei de um caso, pode ter ocorrido em várias partes do Brasil. Esse episódio que ocorreu com Saulo Chaves pode ter ocorrido lá no Recife, no Belo Horizonte, em Brasília, Porto Alegre. Entendeu? Como ocorreu com o Saulo lá em Curitiba. Entendeu? Pode ter ocorrido várias vezes. Mas lá em Jerusalém não fizeram isso. Deixaram eles entrar, os homens entrarem e participarem do culto com a cabeça coberta. Entendeu? Por quê? Porque isso não é doutrina, gente. Se liga, isso não tem nada a ver com doutrina, isso é usos e costumes. Mas ainda, ele assumiu a tribuna. Olha ele aí na tribuna. Olha ele aí no culto falando com a irmandade com o quipá na cabeça. Tá vendo? Tá vendo o Nir Barkat aí na tribuna falando com a irmandade? Você acha que ele tirou o chapeuzinho da cabeça? Não, ele está lá com o quipazinho na cabeça falando com a irmandade. Entendeu? Está entendendo que isso aí é usos e costumes? Olha o ancião, nosso irmão aí, sentadinho, quietinho ali, ó, escutando o que o Nir Barkat está falando na tribuna. Veja aí o ancião sentado atrás desse irmão de paletó escuro. Veja o ancião sentadinho, escutando o Nir Barkat falar na tribuna com a irmandade com um chapeuzinho na cabeça. Por que ele deixou? Porque ele é covarde? Entendeu? Ele é relaxado, não tem cuidado com a doutrina? Não, em absoluto. Eu estou apresentando esses episódios não é para desmoralizar, humilhar esse irmão, porque esse nosso irmão, se você quer saber, esse é um dos valentes da congregação, tá? Porque está cheio de ancião covarde, relapso, vagabundo, sem vergonha, tá? Que nem para pregar as suas próprias crenças eles têm coragem, sabe? Quer viver no seu lugarzinho, atender os cultinhos ali na região dele, não quer se envolver com outras coisas. Mas esse irmão aí, ele é um dos valentes, ele sempre quis ir nos lugares onde os outros não tinham coragem de ir. Tá? Ele é um valente. E aí, nesse momento, ele está calado, permitindo que o Nir Barkat falasse com o nosso povo com a cabeça coberta, porque isso, ele está agindo debaixo da guia de Deus, porque isso não é doutrina. Isso não é doutrina. Usos e costumes, você pode fazer com mandamento, ensinamento, instruções, o título que você quiser.
Mas não faça disso uma doutrina, porque os costumes você pode abandonar. Em qualquer lugar você pode abandonar que você não está ofendendo a Deus. Mas já a doutrina, se você abandona, se você é relapso com ela, inconsequente, irresponsável, você ofende a Deus. Você ofende a Deus. Tá? As doutrinas devem ser preservadas. Se preciso for, vamos morrer por elas. Entenderam? Se preciso for, vamos morrer por elas. Mas por que ele deixou? Porque isso não é uma doutrina. Entendeu? Vamos ver se você entende agora, hein? Vamos ver se você entende o que é uma doutrina e o que é usos e costumes. Suponha que o Nir Barkat fosse pregar contra Jesus Cristo na tribuna, lá dentro da tenda. Bom, de início de conversa, acho que não deixar entrar na tenda eu acho difícil. Se a Irmandade, o ancião, soubesse que ele fosse lá pregar contra a pessoa de Jesus, né, eu imagino que ninguém teria coragem de impedi-lo, porque a turma que estava lá viu, né? Ó, metralhadora na cara, e quem abrisse o bico tomava bala na cara. Então, impedir, eu acho que ninguém impedia. Mas eu tenho certeza que ninguém ficaria dentro da tenda. Se Nir Barkat quisesse falar com alguma coisa contra Jesus Cristo, teria que falar lá só para ele e a turminha dele, porque a Irmandade da Congregação Ancião e todos os irmãos não estariam lá presentes. Vamos supor que ele entrou, ninguém soubesse o que ele ia fazer dentro da congregação, ele assume a tribuna e começa a dizer, não, esse negócio de Jesus Cristo não é Deus encarnado. Isso aí é tudo vigarice dessa gente. Isso é uma mentira, rapaz. Ele é um falso profeta, um falso Messias. Nós estamos enjoados desse tipo de gente. Aqui na história de Israel, nós tivemos centenas de homens desses aí se declarando Messias. Tal. Se ele abrisse a boca para dizer isso, arrancar ele da tribuna, aqui no Brasil a gente arrancava, né? Arrancava da tribuna, dava um pontapé na bunda, jogava ele no meio da rua, entendeu? Mas lá em Jerusalém, se ele falasse isso, eu tenho certeza que nada aconteceria. Ninguém ia fazer um ato desse aí, arrancar o cara da tribuna. Mas eu tenho certeza que todos sairiam de dentro da tribuna, da tenda, deixariam o Nir Barkat falando sozinho. Entendeu? Então é isso. Então o ancião está escutando o Nir Barkat falar com a Irmandade com a cabeça coberta, assumindo a tribuna, não é porque ele é covarde, não. Entendeu? Eu tenho certeza que se esse irmão tivesse que escolher entre negar a pessoa de Jesus Cristo ou tomar uma bala na cabeça, ele escolheu tomar uma bala na cabeça. Mas por que ele ficou quietinho? Ficou quietinho porque esse negócio de cabeça coberta, cabeça descoberta, mulher com o véu, sem o véu, isso aí é tudo usos e costumes. Tá? Se você pode praticar em determinada nação, em determinado país, tá bom, louvado seja Deus. Estamos de acordo com a nossa tradição, os nossos usos e costumes. Mas se não for possível praticar, a gente joga fora. Entendeu? Joga no lixo. Como o caso aí lá em Jerusalém, a doutrina do chapéu foi para o saco. Entendeu? Foi para o saco. Por quê? Porque não é doutrina, é usos e costumes. Usos e costumes você pode abandonar que você não ofende a Deus. Já doutrina, você ofende a Deus. Entendeu? Não, veja, é o seguinte, nada tenho contra o uso do véu, já expliquei isso logo no início do vídeo, né? Mas eu falo sobre estas coisas, entendeu? Para que você entenda que a doutrina do véu, a maneira de saudar com a paz de Deus, que é outra bobagem, outra asneira, sabe? A Bíblia, ó,
Primeiro ponto de doutrina diz que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Vamos, examina o Novo Testamento e veja se os apóstolos usavam paz de Deus para saudar. Veja se usavam paz de Deus como saudação cristã. Veja aí. Você não vai encontrar isso aí. Então nós temos a doutrina da saudação com a paz de Deus. Entendeu? E ainda fala uma grande asneira, uma estupidez sem tamanho. Entendeu? Que Senhor existem muitos, mas Deus é um só. Mas como é? Pelo amor de Deus, vai ser muito estúpido fazer esse tipo de... defender essa doutrina da saudação com a paz de Deus com esse argumento. Que é isso? Lá no mandamento, já lá, milênios lá atrás, 5 mil anos, 6 mil anos atrás, Deus mandou Moisés registrar o primeiro mandamento dos 10 mandamentos. Leia lá no capítulo 20 do livro de Êxodo. Não terás outros deuses diante de mim. Como é que você está falando aí para defender essa doutrina da saudação com a paz de Deus, que Deus é um só? Se o próprio Deus revelou na palavra, revelou nas escrituras, e dizendo, não terás outros deuses diante de mim. Porque tem muitos deuses. Entendeu? Meu amigo. Agora, Jesus Cristo, esse é um só. Não tem outro nome. É esse só. Somente. Então, quando nós dizemos paz do Senhor, ou quando é dito paz do Senhor, este Senhor, dentro das Escrituras, se refere ao Yahvé lá do Velho Testamento. Aquele que disse a Moisés, quando Deus disse a Moisés, vai lá e fala com o faraó para pôr o meu povo em liberdade. E Moisés ficou apavorado, falava, quem é ele? Um pastor de ovelhas? Falar com o dono do mundo para libertar o povo judeu que está debaixo de escravidão? Mas aí ele ficou preocupado e perguntou, eles vão perguntar teu nome, o que eu digo para eles? E Deus respondeu a Moisés, eu sou é o meu nome, assim dirás ao meu povo, eu sou me enviou a vós outros. Entendeu? Esse eu sou, tá? É a raiz do verbo ser em hebraico, que deu origem ao nome Yahvé. Entendeu? Por isso, todas as vezes que Jesus se apresentava como eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a ressurreição e a vida. Todas as vezes que ele se apresentava como eu sou, ele estava falando na língua original do hebraico, que é o aramaico. Ele falava em aramaico, ele dizia, eu sou. Ele remetia a mente dos judeus para o episódio lá do Monte Horebe. Entendeu? E os judeus entendiam que ele estava se declarando Deus encarnado. Ele estava se declarando como o próprio Deus que apareceu a Moisés lá no Monte Horebe. E isso era blasfêmia. Os judeus matavam por apedrejamento 5 pecados. O adultério, vocês conhecem a história da mulher adúltera, que foi lançada aos pés de Jesus, e os judeus disseram para ele, mestre, a lei de Moisés manda que tais pessoas apanhadas em adultério sejam apedrejadas. Tu o que dizes? Não é? Você conhece esse episódio do Novo Testamento. Então eles matavam a pedradas a mulher adúltera, eles matavam a pedrada o filho desobediente, eles matavam a pedrada o homossexual, eles matavam a pedrada o falso profeta e eles matavam a pedradas o blasfemador. E eles entendiam que quando Jesus se apresentava como eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, ele estava se dizendo
que ele era o próprio Yahvé do Velho Testamento. E a prova disso está lá no Evangelho de São João, Evangelho de João, capítulo 10, onde Jesus interroga os judeus. Ele pergunta: tenho feito muitas boas obras no meio de vós, por qual delas vocês querem me apedrejar? E eles, os judeus, responderam: não queremos te apedrejar por coisas boas que você tenha feito em nosso meio, mas porque você, sendo homem, se faz igual a Deus. Entendeu? E pegaram em pedras para apedrejá-lo. E ele saiu no meio da multidão ali. E foi por causa disso que ele foi condenado à morte. O sumo sacerdote, no seu julgamento, perguntou: dize-nos, fale-nos francamente, você é o Messias? E ele confirmou isso. E o sumo sacerdote disse: não precisamos mais de testemunhas. Blasfemou, blasfemou. E ele foi condenado à morte. Não morreu por apedrejamento, porque os judeus estavam debaixo do domínio do Império Romano. E os romanos matavam os criminosos por meio de crucifixação. Matavam amarrados na cruz. Jesus foi feito diferente, foi pregado na cruz. Entendeu? Agora você quer uma prova disso? Tá? De que todas as vezes que Jesus se apresentava como Senhor, ele estava se referindo, ele estava sendo entendido como o Yahvé lá do Velho Testamento. Entendeu? É o seguinte: com a morte de Alexandre o Grande, que dominou todo o mundo conhecido, tá? Com a morte desse conquistador, Alexandre, né? O império de Alexandre foi dividido em 4 partes. E essa região lá da Palestina, o Egito, essa região, ficou debaixo do domínio, uma dessas partes ficou debaixo do domínio de um general chamado Ptolomeu II. Tá? E foi Ptolomeu quem mandou construir uma famosa biblioteca em Alexandria, tá? Uma cidade que dava nome ao conquistador, o grande conquistador Alexandre o Grande. Ptolomeu mandou construir uma grande biblioteca que se constituiu numa das maravilhas do mundo antigo. Só que no meio daqueles milhares de livros, não existia uma Bíblia, um Velho Testamento, traduzido para a língua grega. Entende? Só existia no hebraico. Então o que fez Ptolomeu? Convocou 70 sacerdotes judeus, eruditos, profundos conhecedores do aramaico e do hebraico e da língua grega, para verter o Velho Testamento para a língua grega. Essa versão do Velho Testamento, da Torá, é conhecida como a Septuaginta. Septuaginta porque veio da palavra 70. 70, né? Septuaginta. Foram 70 sábios judeus. Fizeram uma versão do hebraico, do aramaico, para a língua grega. E todas as vezes que eles encontraram o nome do Senhor lá no Velho Testamento, eles traduziram para Kyrios. Kyrios, que é a palavra grega para Senhor. E no Novo Testamento, lá nos Evangelhos, nas cartas, todas as vezes que se refere a Jesus Cristo, a palavra grega usada é Kyrios. Tá? Entendeu? E isto mostra para você que a igreja neotestamentária, os primitivos crentes, eles tinham o Senhor Jesus como Deus encarnado. Tá? Eles tinham o Senhor Jesus como o próprio Deus encarnado. Que não é difícil entender isso, né? Não é difícil entender isso.
Porque lá no Velho Testamento já há profecias a respeito disso. Por exemplo, Isaías, ele diz lá: isto vos será por sinal, eis que a Virgem dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Mateus, no seu evangelho, ele cita essa profecia de Isaías, e ele diz, e ele explica lá no seu evangelho, que Emanuel significa Deus conosco. Então a profecia está dizendo que haveria uma mulher virgem, tá? Que daria à luz uma criança, e essa criança seria Deus conosco. Isaías profetiza também que ele diz lá, uma criança nos nasceu e um filho se nos deu, e o seu nome será Deus forte, Pai da eternidade. Meu amigo, esse menininho aí é um Deus forte. Esse menino é o Pai da eternidade. Não existia nada, nem eternidade existia. Foi ele que criou. Esse aí, Jesus Cristo, tá? Que nós temos lá no nosso templo uma placa. Logo, logo eles vão tirar, hein? Presta atenção, hein? Eles vão tirar essa placa aí, que está lá, em nome do Senhor Jesus. Eles vão tirar. Lembra do quadro que existia na frente da entrada do templo? Que o irmão Franciscão, por revelação, mandou que fossem colocados em todos os templos da congregação, e eles tiraram, tá lembrado? Essa placa aí, tá vendo? Foi pro lixo. Jogaram no lixo. Tiraram, né? E essa placa aqui, ó, tá vendo? Eles também vão tirar, porque o ministério da congregação está na mão da maçonaria. A maçonaria tem ódio de Jesus Cristo. Ela não suporta Jesus. O nome de Jesus, a pessoa de Jesus Cristo. Eles vão tirar. Um pouquinho de tempo. Eles não têm pressa para fazer isso, não. Tá? Entendeu? Mas eles vão tirar. E você entende, na exposição desta verdade, a leitura do Evangelho de João. Logo no primeiro verso diz lá, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra verbo significa palavra. Então, você pode traduzir, entender esse versículo dizendo, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Presta atenção agora uma coisa. Tem um pessoal aí, tá? As testemunhas de Jeová, principalmente, tá? Os mórmons. Os mórmons? Não. Mórmons não. Bom, as testemunhas de Jeová e outras seitas mais. Entre os quais a congregação agora está fazendo parte, tá? Que está cheio de ministros da congregação que acredita assim, que Jesus Cristo foi criado por Deus. Né? A ideia, lá no livro de Salmos, diz que, acho que é de Provérbios, né? Onde está escrito lá que a sabedoria está dizendo, quando eu fui criada, né? Então, usa esse verso para dizer que essa sabedoria é Jesus que foi criado. Bom, se Jesus Cristo foi criado por Deus, se Jesus Cristo foi criado por Deus, né? Então teve um tempo que Deus era mudo, que Deus não tinha palavra, não é isso? Então isso é um absurdo acreditar nisso, né? E entenda uma coisa também, tá? Na eternidade não existia essa relação pai e filho. Ela passou a existir no momento em que Deus encarnou no ventre de Maria. Entendeu? Aí passou, ele nasceu. Quem era o pai de Jesus? Era José? Não, não era José. Era o segundo Adão, que Paulo fala nas suas cartas. O segundo Adão.
Deus criou o primeiro Adão, está lá no livro de Gênesis, né? E gerou no ventre de Maria o segundo Adão, a quem nós demos o nome de Jesus, que o anjo mandou que colocassem o nome de Jesus nessa criança que estava sendo gerada no ventre de Maria, e o título de Cristo. Por quê? Título é um Cristo. Cristo é um título. Entendeu? Significa aquele que foi enviado. Cristo, o Messias, né? Significa aquele que foi enviado. Cristo no grego, Messias no hebraico. Então, no momento da criação da terra, a criação que está lá descrito lá no livro de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. E o verso seguinte fala de que jeito que foi que Deus criou. E disse, está lá escrito lá, e disse Deus, né? Então, quando esse e disse Deus, o que é? A palavra saiu da sua boca, entendeu? E realizou. Por isso você lê lá no Evangelho de João, o verso 3 diz: todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, esta expressão aí, todas as coisas foram criadas por ele, ele quem? Ele quem? O Verbo. O Verbo. Está expresso lá no primeiro versículo. Lá no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Como Deus criou todas as coisas pela palavra, ele criou pelo Verbo que, após a encarnação, tendo esta criança entrado no mundo, recebeu o nome de Jesus, o Cristo. Jesus, o enviado. Jesus, o Messias. Todas as coisas foram feitas por ele, né? Porque Deus fez tudo com a palavra. E sem ele, sem quem? Sem quem? Sem Jesus Cristo, o Verbo divino. Nada do que foi feito se fez. Diz mais ainda, que nele estava a vida. Entendeu? O verso 4 diz, ó, nele quem? No Verbo. Quem é esse Verbo? É Jesus Cristo, o menino que saiu do ventre de Maria. Entendeu? E o verso 14 diz lá, ó, e o Verbo se fez carne. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Que significa unigênito? Significa o único que foi gerado por Deus. Não teve outro. Então o que Deus fez? O pai de Jesus era José? Não, não era José. Deus fecundou um óvulo de Maria, e entrou no mundo. Aí recebeu, no nome de Jesus, o Cristo, ou o Messias, aquele que é enviado. Você está entendendo? E por que Maria? Por que Maria? Bom, lá diz, né, que ela, entre as mulheres, era a mais digna entre as mulheres. E o anjo apareceu a Maria e disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Mateus, o apóstolo São Mateus, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E no verso 17 diz assim: de sorte que
todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Espírito Santo, então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E no verso 2, o verso mais adiante, Mateus anota, né? A profecia de Isaías, dizendo: tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta Isaías, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E agora segura essa, ancião, impostor, falso profeta mentiroso, segura essa. Paulo registrou lá em Colossenses capítulo 2, versículo 9, a respeito de Jesus Cristo, que nele mora, corporalmente, está dizendo que em Jesus Cristo habita, dentro do corpo dele, toda a plenitude da divindade. Entendeu? Você que não acredita na divindade de Jesus Cristo, que o máximo que você consegue admitir na sua cabeça de minhoca é que ele é um filho de Deus, como você também é um filho, uma criatura de Deus. Mas a Escritura não ensina isso. Ensina que nele, Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se arrependa e se converta, seu impostor. Então é o seguinte, tá? No nosso meio está cheio de ministros que não acreditam na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Para eles, Jesus Cristo não é Deus. Ok? Quando muito, é um filho de Deus. Como ele também é. Esse ministro, servo de Deus da congregação, se acha um filho de Deus. Como Jesus Cristo também, né? Por que acontece isso? Por quê? Porque a eleição de alguém, a escolha de alguém para o ministério, não é com aquela cascata lá que Deus nos guiou, tal. Não tem nada disso. Esqueça isso aí. Não, isso tem muitos interesses envolvidos, sabe? O cara põe ali o seu apadrinhado, né? Praticam muito o nepotismo. Quer dizer, você coloca o seu parente, né? O seu filho, o seu sobrinho, põe toda a sua família dentro do ministério. E depois também vem os amigão, né? Tem os amiguinhos, né? A turminha. Então forma aquela patota, a turma. Cada ministro tem a sua patota, ok? Ainda com a maçonaria, aí o negócio, ficou filé mignon. Porque numa reunião, tal, eles fazem lá o sinalzinho, tal, papapá, e decidem as coisas em bloco, entende? Então, coloca lá no ministério o seu parceiro, o seu vis-a-vis, entende? Um cara que é ligadão com ele, entendeu? Irmãozinho também da sociedade secreta, entende? Então, porque são eles que governam a congregação.
São eles que estão mandando. Né? Eu fiz um vídeo que eu contei como é que eu descobri que a maçonaria estava na liderança da igreja. Tá? E a maçonaria na congregação cristã, parte 1. Eu vou fazer a parte 2 também. Porque não mudou nada, sabe? Jorge Cury passou, tá? Tem outro na liderança, que é o João Santin, né? Mas também é da mesma turma. São tudo da maçonaria. Tá lá, é o conchavinho deles lá, o grupinho, entendeu? Que decide os caminhos da igreja, entendeu? Então, coloca o cara no ministério, ninguém quer saber o que está na cabeça dele, sabe? Quer saber o que está na cabeça dele, o que ele acredita. Como ele aprendeu, não aprendeu nada, entendeu? Não sabe nada, não aprendeu nada. Está com a cabeça cheia de meleca, cheia de minhocas, tá? E é colocado no ministério e vai nessas pregações de salvação por meio de boas obras, firmeza e fidelidade para entrar no céu, entendeu? Tudo fora da nossa doutrina, não acredita na divindade de Jesus Cristo, entende? Não acredita que Deus é uma trindade, não acredita que a Bíblia é a infalível palavra de Deus, pelo contrário, acha que a Bíblia está cheia de erros, a Bíblia é confusa e tal. E bota esse camarada com essa cabeça diabólica, tá? Porque o sujeito que aceita a subir uma tribuna para expor a palavra a uma comunidade cristã que não sabe nem o que é o evangelho, esse cara está danado diante de Deus. Ele está danado diante de Deus. Um cara que não acredita nos pontos de doutrina que estão definidos lá pelos primitivos irmãos lá de 1927, não acredita nisso. Ele é um impostor, cara. É um impostor. Não, mas é óbvio, não tem outra palavra para um indivíduo desse. Tá? Não tem outra palavra. O cara é um impostor. Um impostor é um falso profeta. É um falso profeta. Entendeu? Vou dizer para você. E você acha que Deus manda a palavra no seio da congregação, nos nossos cultos, por causa desse homem? Desse homem que assumiu a tribuna, um impostor, um falso profeta, que não acredita nem nas doutrinas originais da sua igreja. Prega o contrário disso. Você acha que Deus vai falar com a sua alma e ele vai ser o instrumento porque ele é o escolhido de Deus? Não, Deus vai usar a boca dele como usou já na Bíblia, lá no Velho Testamento. Usou a boca de uma jumenta para falar com o profeta. Então, a palavra vem não é por causa que ele é o instrumento escolhido. Vem por causa de você, da sua necessidade. E porque você acredita que Deus vai falar com a sua alma dentro da congregação. Não por causa dele, porque ele é um impostor, ele é um falso profeta. E que foi colocado no ministério por decisões de homens desviados da palavra de Deus e envolvidos com o Gadu, que é um falso Deus, o Deus da maçonaria. Entendeu? É isso. Ah. Então essas minhas manifestações nem são contra a palavra dentro da congregação. Em absoluto. Deus fala com a sua alma dentro da congregação. Como falou comigo muitas vezes. Entendeu? Mas isso não é por causa do vigarista que está na tribuna, não. Do falso profeta, do embusteiro, do impostor. Não, não é por causa dele. Ele está lá porque os homens da maçonaria escolheram botar ele lá. Entendeu? A palavra vem por causa de você, das suas necessidades. Só que tome cuidado com uma coisa. Ele vai te falar coisas que o Espírito de Deus vai usar a boca dele para falar, mas a hora que ele resolver abandonar a guia do Espírito Santo, ele vai pregar as suas minhocas. Ele vai falar na tribuna, para a Irmandade ali reunida, as melecas que ele tem na sua cabeça. E você precisa ter o cuidado
de separar aquilo que é verdade do que é mentira, do que é o pão que vem do céu, da meleca, das fezes mentais, os excrementos mentais que estão dentro da cabeça dele. Entendeu? Por isso você precisa prestar atenção no que a Bíblia diz. Escuta, ouve, né? Escuta, mas compara. A Bíblia ensina isso? Tá bom, louvado seja Deus. Não ensina, joga no lixo, tá? Porque são falsos profetas. Bom, esse vídeo aqui já está com mais de 1 hora e vou parar porque está demais, tá? Mais para frente a gente conversa mais um pouco, tá?